Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E na aula de hoje nós vamos seguir falando do concurso do Banco do Brasil. E dessa vez nós vamos abordar o tópico de juros compostos. Juros compostos está dentro do conteúdo de matemática financeira. E claro, como sempre, nós vamos ver a teoria e solucionar questões da banca Sesgran-Rio, que será a banca que vai organizar o próximo concurso. Tudo bem assim? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos lembrar a fórmula de cálculo dos juros compostos. Está ela aqui, ó, bem pequenininha. Eu vou escrever ela até maior aqui, ó. O montante será igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Observe que M é o montante, C será o capital, I será a taxa de juros e T o tempo que aquele dinheiro ou que aquela dívida ficou sendo aplicada ou a dívida ficou correndo. J será os juros e, claro, o montante ele será igual ao capital mais os juros, e os juros será igual ao montante menos o capital. Ponto importante, sempre que nós formos utilizar a taxa de juros em juros compostos, é interessante transformar, eu coloquei aqui obrigatoriamente, mas você pode utilizá-la na forma percentual, só que no final vai ser muito confuso você transformar essa forma percentual na forma decimal. Então, o que é o conselho? Logo aqui já colocar na forma decimal, tudo bem? Ou seja, 5% divide por 100, chegamos na parte decimal, 0,05. 12% dividimos por 100, chegamos na parte decimal, 0,12. E assim por diante, certo? Outro ponto importantíssimo a destacar, isso também se aplica na parte de juros simples. A taxa e o tempo, ambos devem estar na mesma unidade de medida, ou seja, se a porcentagem estiver 5% ao ano, o tempo também deverá estar ao ano. Se a porcentagem tiver 5% ao semestre, o tempo também deverá estar ao semestre. Um ponto que se aplica para os juros simples, entretanto não se aplica aos juros compostos, é a proporcionalidade. Como assim a proporcionalidade, professor? Se você fizer um investimento e dentro de um ano aquele investimento ele rendeu R$ 100 para você, no período de 6 meses será a metade, 50. No período de 2 anos será o dobro, 200. E isto não se aplica aos juros compostos. Tudo bem? Veja um exemplo que nós vamos fazer aqui da aplicação da fórmula do cálculo de juros compostos, que traz o seguinte: um capital de R$ 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Qual será os juros acumulado após 24 meses? Primeiro passo, observe que a taxa está ao ano e o tempo está em meses. Tenho que colocar os dois na mesma unidade de medida. Então eu vou transformar 24 meses em anos, ou seja, 2 anos. E vamos lá para a aplicação na nossa fórmula. O montante ele será igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O capital corresponde a R$ 1.400. A taxa corresponde a 7%, ou seja, 0,07, elevado ao tempo, 2 anos. Vamos fazer a operação entre parênteses. Vamos ficar com 1,07 elevado ao quadrado. 1,07 elevado ao quadrado é 1,07 vezes 1,07. Vamos fazer aqui, ó, 1,07 vezes 1,07. 7 vezes 7 é 49. Fica 9, temos 4. 7 vezes 0 é 0, mais 4 é 4. 7 vezes 1 é 7. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 0, é 0. E qualquer número por 1, é ele mesmo. Concorda? Vamos somar. Vamos ficar com 9, 4. 4 mais uma vez, sobe 1. Posicionando a casa decimal com 4 números, 1, 2, 3, 4. Nós vamos ter 1.400 vezes 1,1449. Observe, quando a gente está fazendo um cálculo de juros compostos, multiplicação de números decimais é primordial. E você vai ver isso daqui a pouco quando a gente partir para a solução de questões da banca Sesgran-Rio. Você vai ver que a banca cobra isso e coloca o candidato para fazer operações, certo? E isso aí é treino, o candidato tem que treinar. Vamos lá fazer essa multiplicação. Agora observe que antes de multiplicar eu posso fazer uma simplificação, certo? Eu posso simplificar 2 zeros com 2 casas decimais. E aí nós ficamos com 14 vezes 114,49. Vamos fazer essa multiplicação aqui ao lado. Observe.
114,49 vezes 14. 4 vezes 9 corresponde a 36. 4 vezes 4 é 16, mais 3 nós vamos ter 19. 4 vezes 4 é 16, mais 1 é 17. Fica 7, sobe 1. 4 vezes 1 é 4, mais 1 é 5. 4 vezes 1 é 4. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1, sempre será quem? 4. Vamos somar. 18. Nós vamos ter 8 mais 4 é 12, fica 2. Sobe 1. 10. Sobe 1, 5, 6. E número 1. Agora nós vamos fazer o posicionamento da casa decimal. Observa que temos duas casas decimais. Colocar duas casas decimais. Com isso, nós temos 1.602,86. Então, observe que o nosso cálculo, o montante, é 1.602,86. Entretanto, a questão não quer saber o montante, a questão quer saber quem? Os juros. E sabemos que os juros é o montante menos o capital. Ou seja, 1.602,86 menos 1.400. E vamos ter como resposta 202,86. Esse foi o juros acumulado no período. E com isso você pode comprovar que nos juros compostos, operações básicas é muito importante. E principalmente o candidato ter segurança. Vamos agora partir para a solução da banca SES Gran Rio. E vamos à nossa primeira questão do SES Gran Rio, que traz o seguinte: o cliente investiu uma determinada quantia em um fundo prefixado a uma taxa de juros de 3% ao ano no regime de juros compostos. Após 4 anos, resgatou todo o montante da aplicação, pagando imposto de renda a quantia de 18.900. O imposto de renda cobrado no momento do resgate é calculado aplicando-se um percentual sobre os juros proporcionados pelo investimento, ou seja, sobre a diferença entre o montante e o principal. Esse percentual depende do tempo que o dinheiro ficou investido, conforme mostra a tabela a seguir. Então, observe, 180 dias, ele vai pagar 22,5%. Entre 180 e 360 dias, ele vai pagar 20%. 361 e 720 dias, ele vai pagar 17,5%. E mais, a partir de 120 dias para cima, ele vai pagar 15% de imposto. Se ele aplicou durante 4 anos, nós vamos fazer 4 vezes 12, nós vamos ter quanto? 48. Se eu multiplicar 48 vezes 360, vai ultrapassar, ó, 3 vezes 4 já dá 12. Passou, foi muito, de 720 dias, ou seja, ele pagou de imposto de renda 15%. Muito bem, vamos imaginar que uma pessoa aleatória fez esse mesmo investimento, só que fez esse investimento com R$100, certo? Vamos imaginar aqui R$100. Consequentemente, quanto foi que a pessoa arrecadou no final do período? Vamos lá, o montante ele vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo, concorda? Essa pessoa aplicou R$100 na taxa de juros de 13%, como a questão falou, 0,13, tá aqui, ó, 13%. Durante quanto tempo? 4 anos. Isso significa que nós vamos ter 100 vezes 1,13 elevado à quarta. Mas observe que a questão forneceu 1,13 elevado à quarta, observe quanto é, 1,63. Isso significa que nós vamos ter 100 vezes 1,63, que vai dar 163. Muito bem, se deu 163, a pessoa investiu R$100 e pegou um montante de 163, os juros que aquela pessoa recebeu foi de R$63, concorda? Os juros foi de R$63. Só que lembre-se, disso ela vai ter que pagar o imposto de renda, que é quanto? 15%. Então vou ter que calcular quanto é 15% de 63. Vou fazer uma multiplicação aqui, ó. 63 vezes 15. 5 vezes 3 é 15, fica 5, vai 1. 5 vezes 6 é 30, mais 1, 31. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 6 é 6. Nós vamos somar e chegar no seguinte resultado: 9,45. 9,45 pagou-se de imposto. Agora eu posso resolver a nossa conta com uma simples regra de 3, a partir dos nossos dados. Porque observe, uma pessoa que aplicou R$100, ela pagou de imposto 9,45. Quanto foi que uma pessoa aplicou se ela pagou de imposto R$18.900? Aí veja, eu vou fazer uma regra de 3 aqui, ó. E vamos ficar com 9,45x igual a 18.900 vezes 100.
Logo, x vai ser igual a 18.900 vezes 100 dividido por 9,45. Professor, por que você não fez logo essa multiplicação? Eu vou deixar isso aqui para o final, essa multiplicação com 100 para o final. E vamos fazer aqui a divisão. 18.900 dividido para quanto? 9,45. Qual número eu vou multiplicar 9,45? Vai chegar perto de 189. Vamos testar o 2. 2 vezes 5 é 10. Fica 0, sobe 1. 2 vezes 4 é 8, mais 1 é 9. E 2 vezes 9 é 18. Veja aí, ó, deu certinho. Esse zero que sobrou aqui, ó, colocamos no quociente. Só que aí nós temos que lembrar o detalhe do seguinte. Nós temos o 100 que eu não coloquei na minha conta, esse 100 aqui, e nós temos as duas casas decimais. Isso significa que em minha conta eu vou colocar 4 zeros. Consequentemente, conto 3 números em um ponto e x corresponde a quanto? 200 mil reais. Alternativa é a letra B de bola, tudo bem? Observe, essa questão foi aplicada no ano de 2024 para o concurso da Caixa Econômica Federal. Vocês estão observando a forma como a banca SES Granrio traz as questões de juros compostos, operações básicas, o candidato tem que dominar. Vamos ver mais outra questão, que traz o seguinte. Considere um investidor que tem a opção de aplicar seus recursos de 60 mil reais à taxa de juros compostos de 9,9% ao semestre ou a taxa de juros de 20,78% ao ano. Ao comparar essas duas aplicações de investimento, conclui-se que, neste caso, nós vamos analisar os alternativos. A opção Q é mais rentável, a opção P é mais rentável, as duas opções são diferentes e assim por diante. Vocês conseguem perceber que não há saída a não ser calcular a opção P e a opção Q e fazer a comparação e chegarmos na alternativa. Então vamos calcular a opção P. O montante será igual a C vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. O capital, 60 mil reais. Concorda? Vezes 1 mais a taxa de juros, que foi 9,9. Só que eu tenho que dividir 9,9 por 100. Certo? 9,9 por 100 nós vamos ter 0,099. 0,099 elevado ao tempo, só que aí tome cuidado. 9,9 ao semestre. Eu vou ter que transformar o tempo, que foi o período de um ano, ao semestre. Um ano possui 2 semestres, então eu vou levar aqui a segunda potência. Consequentemente, vamos ter 60 mil vezes 1,099 elevado ao quadrado. E vamos ter que fazer essa multiplicação. Não há saída. Vamos fazer aqui, ó, 1,099 vezes 1,099. 9 vezes 9 é 81, fica 1. Sobe 8. 81 mais 8 é 89. Fica 9, sobe 8. 9 vezes 0 é 0. Mais 8 é 8. E 9 vezes 1 é 9. Vocês estão vendo que eu vou fazer a mesma multiplicação com 9. Vai dar o mesmo número. Só que o que é que eu tenho que fazer? Andar uma casa decimal. Agora eu vou multiplicar com 0. Qualquer número por 0 é 0. Agora eu vou multiplicar com 1. Qualquer número por 1 é o próprio número. Vamos somar e chegar no seguinte resultado. 9 mais 9 é 18, fica 8, sobe 1, 10, 18. 18 mais 9, nós vamos ter 27, sobe 2. Aqui nós vamos ter 18, 18 mais 2 é 20, fica 0, vai 2. 2 e 1. Agora, claro, temos que lembrar de fazer o posicionamento da casa decimal. Temos 3 casas decimais, 3 casas decimais, 6 ao total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso significa que nós teremos 60 mil vezes esse número. Só que aí eu vou desconsiderar essas últimas duas casas decimais. E com isso teremos 60 mil vezes 1,2078. Quando eu vou fazer essa multiplicação 60 mil vezes 1,78, observe que aqui eu tenho 4 zeros e aqui eu tenho 4 casas decimais. É o mesmo que eu multiplicar 6 vezes 12.078. Veja que simplificação bacana. E vamos fazer essa multiplicação aqui. 12.078 vezes 6. 6 vezes 8, nós vamos ter 48. Fica 8, sobe 4. 6 vezes 2 é 42. Mais 4, 46. Aqui nós vamos ter o 4. 12 vai 1. 7. Isso significa que a nossa multiplicação 72.468. Muito bem, descobrimos que após investir 60 mil, a taxa de 9,9 ao semestre, nós temos 72.468. Vamos fazer o mesmo agora, só que com outro valor.
O montante ele será igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. O montante será o mesmo, 60 mil, vezes 1 mais a taxa de juros, 20,78, ou seja, 0,2078, elevado ao tempo. Só que o tempo foi de 1 ano, concorda? Então nós vamos ter 60 mil vezes 1,2078. Isso elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então posso simplesmente desconsiderar. Aí observe aqui, ó. 4 zeros, 4 casas decimais. Eu vou ficar com 6 vezes 12,078. Vocês conseguem perceber aqui, eu vou até destacar de amarelo, que esse número é igual a esse aqui. Consequentemente, a minha multiplicação vai dar o mesmo resultado, ou seja, 72.468. Agora vamos às alternativas. Q é mais rentável? Não. P é mais rentável? Não. Letra C. As duas opções são indiferentes para o mesmo prazo, considerando o regime de juros compostos. São indiferentes porque vai render a mesma quantia. A alternativa é letra C de casa. E vamos a mais uma outra questão da banca Sesgan Rio, claro. Uma empresa contraiu um empréstimo no valor de 400 mil reais em agosto de 2024. Após exatamente um mês, em setembro, pagou 150 mil reais. Em outubro de 2024, após exatos 2 meses da data do empréstimo, efetuou um pagamento de 170 mil reais. Em novembro de 2024, 3 meses após a data do empréstimo, quitou a dívida, pagando a última parcela, sabendo que a taxa de juros compostos desse empréstimo foi de 2% ao mês. Assim, para a quitação do empréstimo, o valor da última parcela paga em novembro, em milhares de reais, foi de aproximadamente... Muito bem, então vamos fazer aqui, ó. Fórmula de cálculo de juros compostos. O montante ele será igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. O montante será igual ao capital, ou seja, aquilo que a gente investiu ou a dívida que a gente contraiu, no caso foi uma dívida de quanto? 400 mil reais, vezes 1 mais a taxa de juros, que foi de 2% ao mês, durante quanto tempo? Eu vou fazer aqui um mês. Por que um mês? Porque após exatamente um mês ele pagou quanto? 150 mil reais. Tá aqui, ó. Após um mês ele pagou 150 mil reais. E eu vou logo fazer aqui a subtração, ó. Menos 150 mil reais. Então, o montante será 400 mil reais vezes 1,02. Concorda? 450 mil reais eu posso simplificar. 400 mil reais eu posso simplificar as duas casas decimais. E aí vamos ficar com 4 mil vezes 102 menos 150 mil. Concorda? Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 102 vezes 4. 102 vezes 4. 804. Certo? Só que aí eu vou ter que lembrar de colocar o quê? Os 3 zeros que eu retirei. Menos 150 mil. Com isso, eu vou ter 408 mil menos 150 mil. 0, 0, 0. 8 menos 0 continua sendo 8. 40 menos 15 corresponde exatamente a 25. Ou seja, o montante que ficou para o mês seguinte foi 258 mil. Certo? Só que aí no mês seguinte, veja bem, com atenção, no mês seguinte ele pagou outra parcela. E aí nós vamos ter, ó, o montante será igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. O capital desta vez não é mais 400 mil reais, e sim o saldo devedor de 258 mil. 258 mil vezes 1 mais a taxa, que é quanto? 2%, elevado ao tempo, que é 1. Por que 1? Porque no outro mês ele pagou outra taxa. Então vamos fazer aqui, ó. O montante ele será igual a 258 mil vezes 1,02 menos o que ele pagou. Quanto foi que ele pagou? 170 mil. Menos 170 mil. Mesmo processo, duas casas decimais, 2 zeros. Então nós vamos ter 2.580 vezes 102 menos 170 mil. Com isso eu vou fazer aqui, ó.
2.580 vezes 102. 0, 16 vai 1, 11 vai 1, 5, 0, 0, 0 e 0, certo? 1, 8, 5 e 2. Vamos somar 0, 6, 1. Aqui nós vamos ter 13 vai 1, 6 e 2. Isso significa que nós vamos ter aqui, ó, 263.160 menos o que ele pagou, 170 mil. Vamos fazer essa subtração aqui, ó. Menos 170 mil. 0, 6, 1, 3. Aqui nós vamos ter 26 menos 17. Nós vamos ter 9. Concorda? Ou seja, 93.160 foi o que restou para ele pagar. Só que ele só vai pagar, tem que ter cuidado, que ele só vai pagar isso daqui a um mês. Ele só vai pagar isso daqui a um mês. Se ele só vai pagar isso daqui a um mês, eu vou ter que fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento. Mais uma vez, pela terceira vez, fazer a aplicação da nossa fórmula. Pela terceira vez, vamos lá, isso não é problema. O montante ele será igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. O capital dessa vez vai ser quanto? 93.160 vezes 1 mais a taxa de juros, que é 2%, elevado ao tempo, que é um mês. Então, nós vamos ter 93.160 vezes 1,02. Observe mais uma vez. Vou fazer a multiplicação. Aqui eu tenho um zero e aqui eu tenho uma casa decimal. Então, nós vamos ficar com 9.316 vezes 10,2. Concorda? Vamos fazer aqui essa multiplicação. Vezes 10,2. 2 vezes 6 é 12, fica 2 vai 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. 6 e 18. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 0 é 0. E qualquer número por 1 é o próprio número. Certo? Vamos somar. Nós vamos ter 2, 3, 12, sobe 1. 9 mais 1 é 10, fica 0. Sobe 1. Aqui nós vamos ter 3, 4, 5 e baixo 9. Isso significa que nós teremos R$ 95.023 aproximadamente como valor da última parcela, que é exatamente o que a questão fala. Será aproximadamente o quê? R$ 95 mil. Alternativa é letra A. E vocês com isso estão percebendo a necessidade, estou falando isso aqui na nossa aula pela terceira vez, a necessidade de dominar as operações básicas, especialmente multiplicação, operações com números decimais, multiplicação, divisão, soma e subtração com números decimais. Isso é primordial, porque em muitas situações o aluno ele conhece a fórmula, ele interpreta a questão, ele consegue desenvolver o cálculo, entretanto, se ele errar nas somas e nas subtrações, ele vai prejudicar o seu gabarito. Vamos a mais uma outra questão, todas elas focadas na banca Sesgran Rio, todas elas focadas no nosso concurso do Banco do Brasil, que fala o seguinte: uma empresa de engenharia executou para um órgão público 2 obras simultâneas, uma obra denominada Z e a outra Y. Os valores orçados das obras foram respectivamente 40 mil e 180 mil, ambas a preço fixo. As obras já estavam sendo executadas e tinham sido recebidos da obra Z 30 mil e da obra Y 90 mil. Restando apenas 2 faturas a receber, sendo uma de cada obra. No término das obras, a empresa não apresentou uma certa guia de recolhimento de impostos e teve suas faturas retidas por tal órgão. Segundo o contrato, quando a empresa apresentasse as guias recolhidas, ela receberia valores das faturas sem reajustamento. Como a empresa levaria 2 meses para cumprir as exigências contratuais e apresentar as guias pagas ao órgão público, para não deixar de cumprir outros compromissos, ela foi ao mercado e conseguiu um empréstimo no valor das faturas restantes por 2 meses, a juros compostos de 5% ao mês. O prejuízo referente aos juros nas obras Z e Y, respectivamente, correspondem em reais aos valores de... Muito bem, então observe que na primeira obra ele deveria receber 40 mil reais. Já havia recebido 30 mil. Ele foi ao banco e recebeu o restante, os 10 mil. Entretanto, o banco disse: opa, pera lá, há pendências, você precisa regularizar. Como ele passaria 2 meses para regularizar essa pendência, ele foi ao mercado e pegou emprestado quanto?
R$ 10.000 a taxa de juros compostos de 5% ao mês. Certo? O mesmo aplica-se a outra obra, a obra Y. A obra custou 180 mil, ele já tinha recebido 90 mil, sobraram outros 90 mil. Quando ele chegou ao banco, mesma situação. Há pendências, você precisa regularizar, há 2 meses para regularizar, foi ao mercado e pegou 90 mil reais emprestado a taxa de juros de 5% ao mês durante 2 meses nos juros compostos. Vamos calcular e chegar ao nosso resultado. Primeiro, vamos à obra Z. O montante será igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Qual foi o montante? O que ele resta para receber? Se a obra custou 40, ele recebeu 30, resta quanto? 10 mil reais. A taxa de juros de quanto? De 5% ao mês, ou seja, 0,05. Durante quanto tempo? 2 meses. Então nós vamos ter 10 mil reais vezes 1,05 ao quadrado. 1,05 ao quadrado é 1,05 vezes 1,05. 25 vai 2, 2 e 5. 0, 0, 0, 5, 0 e 1. Vamos somar 5, 2, 10. Posicionar a casa decimal. Observe que eu tenho 4 casas decimais. O meu resultado ele deverá também ter 4 casas decimais. Ou seja, nós vamos ter 10 mil reais vezes 1,1025. Mas observe que coisa legal. O nosso número ele possui 4 zeros e o nosso outro número possui 4 casas decimais. Isso é a mesma coisa que 1 vezes 11.025. 1 vezes 11.025 é 11.025. Ou seja, para a primeira obra ele teve um prejuízo de quanto? Se ele deveria receber 10 mil reais, ele pagou 11.025. Consequentemente, ele teve um prejuízo de quanto? R$ 1.025. Concorda? Com isso, já descartamos a letra A e a letra B. E a letra E também. Só poderá ser a letra C ou a letra D. Mas para termos a certeza, temos que fazer o mesmo cálculo. O montante ele será igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. O montante ele será igual ao capital, só que dessa vez, na obra Y, foram 90 mil reais. A taxa de juros de 5% elevado ao tempo que foi 2 meses. E vamos ter o mesmo processo, 90 mil reais vezes, eu não vou precisar fazer esse cálculo que já fizemos, 1,05 vezes 1,05 vai dar quanto? Vai dar exatamente 1,1025. 1, 2, 3, 4. Observe que eu tenho 4 zeros e 4 casas decimais. Vamos ficar com 9 vezes 11.025. 9 vezes 11.025, vamos fazer aqui ao lado, 11.025 vezes 9. 9 vezes 5 é 45, fica 5, sobe 4. 9 vezes 2 é 18. 18 mais 4 é 22, fica 2, sobe 2. 9 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 1 é 9 mais uma vez. Isso significa 99.225 reais foram pagos no empréstimo da segunda obra. Consequentemente, os juros, o prejuízo que ele teve pelo atraso na documentação foi de quanto? R$ 9.225. Com isso, confirmamos o gabarito na letra D de dado. Tudo bem assim? Veja aí mais uma outra questão da banca SES Gran Rio. Seguindo com as nossas soluções, chegamos a mais uma outra questão SES Gran Rio que traz o seguinte. Em um certo país, a lei exige que sejam exibidas a taxa mensal e a taxa anual equivalente no regime de juros compostos junto ao preço do produto que será financiado. Considerando-se que um estabelecimento cobra uma taxa de juros mensal de 5% ao mês, qual será essa taxa anual? Então observe, 5% ao mês, qual será essa taxa ao ano? Eu vou ter que fazer 1 mais a taxa elevada ao tempo. 1 mais, qual é a taxa? 0,05 elevada ao tempo, que é quanto? Que é 12. Isso significa que eu tenho que ter 1,05 elevado a 12. Mas aí olhe a ajuda que a questão nos deu. 1,05 elevado a 6 é quanto? 1,34. Mais 1,05 elevado a 12 é a mesma coisa que 1,05 elevado a 6 vezes 1,05 elevado a 6.
Logo, eu posso fazer simplesmente 1,34 vezes 1,34, concorda? Olha, 4 vezes 4 é 16, fica 6 vai 1. 12 mais 1 é 13, vai 1. 4 mais 1 é 5. 3 vezes 4 é 12, fica 2, vai 1. 9 mais 1 é 10, fica 0, vai 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio. Vamos somar aqui, 6, 5, 9. Aqui nós vamos ter 7 e 1. Isso significa que eu tenho que colocar quantas casas decimais? 4 casas decimais. Então, eu vou ter 1,79. Observa, 1,7956. Só que aí eu vou ter que lembrar. Eu estou me referindo à porcentagem. Eu vou ter que subtrair isso de quem? De 1. Quando eu fizer essa subtração de 1, eu vou ficar com 0,7956. Isso representa quantos por cento? Aí lembre-se, a questão está falando aproximadamente. Isso é aproximadamente quanto? 80%. Alternativa é a letra D de dado. Seguindo com as nossas soluções, mais uma outra questão que traz o seguinte. Uma determinada quantia foi emprestada a um cliente em janeiro de 2024 a uma taxa de 20% ao mês no regime de juros compostos. Em fevereiro de 2024 não houve pagamentos. Em março de 2024, exatamente 2 meses após a data do empréstimo, o cliente pagou 1.440. E um mês após, em abril de 2024, pagou 1.728, quitando a dívida. O valor do empréstimo realizado em janeiro de 2024 foi de quanto? Muito bem, vamos recorrer à nossa fórmula. O montante ele será igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Observe que o que queremos descobrir é o capital. Se ele pagou 1.440, vamos considerar como sendo o montante. 1.440 vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros, que foi de 20%, ou seja, 0,2, elevado ao tempo. 2, porque observe, no primeiro mês, ele pegou o empréstimo em janeiro, fevereiro não houve pagamento, em março ele pegou exatamente 1.440, 2 meses após o empréstimo. Então vamos lá, 1.440, ele vai ser igual ao capital vezes 1,2 ao quadrado. Então nós vamos ter 1.440, 1,2 ao quadrado, nós vamos ter 1,44. 1,44 multiplica, nós vamos dividir. Então nós vamos ter 1.440 dividido por 1,44. Observe que o que eu vou fazer aqui? 1.440 dividido para 1,44. Eu posso retirar as casas decimais e acrescentar zeros. Vocês conseguem perceber que eu vou multiplicar esse número aqui por 1.000 e ele vai dar exatamente esse número aqui, concorda? Ou seja, o capital foi de quanto? R$1.000. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que para a segunda etapa. Só que na segunda etapa ele fala o seguinte. O cliente pagou 1.440 e um mês após, em abril de 2024, pagou 1.728. Então vamos lá, o montante ele vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então nós vamos ter aqui 1.728 igual ao capital vezes 1 mais a taxa 0,2 elevado ao tempo. Ou seja, ele pagou 3 meses após o empréstimo. Se ele pegou em janeiro, teve fevereiro que ele não pagou nada. Em março ele pagou 1.444 e em abril ele pagou 1.728. Então nós vamos ter 1.728 será igual ao capital vezes 1,2 a terceira. Então nós vamos ter 1,44 vezes 1,2. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 4 é 8, 2. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio. Vamos somar aqui, nós vamos ter 12, nós vamos ter 7 e 1. Colocar 3 casas decimais, 1.728 ele será igual ao capital vezes 1,728. Este número está multiplicando, a gente vai dividir. 1.728 dividido por 1,728. Vocês conseguem perceber que o resultado dessa divisão também vai dar 1.000, porque observe 3 casas decimais e o número de cima é igual ao de baixo, claro, levando em consideração a vírgula. Então podemos afirmar que o capital também será igual a 1.000. Logo, qual foi o dinheiro que ele pegou emprestado? 1.000 mais 1.000 corresponde a quanto? R$2.000. Alternativa, letra C de casa. E vamos a mais uma questão, César Granrio, que traz o seguinte. Para compor o capital de giro de sua empresa, o empresário tomou um empréstimo de R$100.000 em janeiro de 2024, a uma taxa de juros compostas de 4% ao mês.
Em março de 2024, exatos 2 meses, ele efetuou o primeiro pagamento da dívida, pagando metade do saldo devedor. Em abril, não efetuou qualquer pagamento, mas pretende quitar toda a dívida em maio de 2024, após 4 meses. Considerando esse fluxo de capitais, o valor mais próximo em reais do saldo devedor desse empréstimo em maio de 2024 é de quanto? Muito bem, vamos recorrer à nossa fórmula. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montante é o que queremos descobrir. O capital foi de 100 mil reais a uma taxa de juros de 4% ao mês durante 2 meses. Porque observe, ele pagou metade desse dinheiro 2 meses depois. Por isso que eu estou colocando 2 aqui. Então nós vamos ficar com 100 mil vezes 1,04 ao quadrado. 1,04 ao quadrado. Vamos fazer aqui, ó, 1,04 vezes 1,04. 16, 1, 4, 0, 0, 0, 4, 0 e 1. Vamos somar 6, 1, 8, 0 e 1. Posicionar a vírgula e nós vamos ter que o montante será igual a 100 mil vezes 1,0816, certo? Observe mais uma vez que eu tenho 5 zeros e 4 casas decimais. Então nós teremos 10 vezes 10.816. Só que eu vou multiplicar isso por 10 e teremos 108.160 reais. Isso é a dívida dele 2 meses após a tomada do empréstimo. Chegando 2 meses após a tomada do empréstimo, ele pagou metade, ou seja, metade de 108.160. Se eu dividir aqui por 2, nós vamos ter exatamente, vamos ver aqui, dividir aqui por 2, 5, eu baixo 8, 4, baixo 1, baixo 6, 8. Então nós vamos ter 54.080, certo? 54.080, isso é o que ele ainda falta pagar. Aí nós vamos fazer o mesmo procedimento. O montante ele será igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Logo, o montante será igual ao capital, ou seja, a metade desse valor, 54.080, vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo, que é 2. Ou seja, 2 meses após ele quitar metade da dívida, ele vai quitar o restante. Consequentemente, nós teremos que o montante será igual a 54.080 vezes 1,04 ao quadrado. Só que esse cálculo a gente já fez, olha ele aqui, ó, certo? Então nós vamos ter que o montante será igual a 54.080 vezes 1,0816. E vamos fazer a multiplicação de 54.080 vezes esse número. Só que eu vou desconsiderar essas duas casas decimais, porque observe, o meu resultado ele só possui 2 casas decimais. Então vou multiplicar por 1,08. Então nós vamos ter 0,8 vezes 8 é 64, fica 4, sobe 6. 8 vezes 4 é 32, sobe 3. 8 vezes 5 é 40, 43. Qualquer número por 0 é 0, concorda? Então nós vamos ter a multiplicação com 1. E nós vamos ter, após a soma, o seguinte resultado. 0, 4, 6, 10, sobe 1. 4, 8 e 5. Vou posicionar 2 casas decimais e terei 58.406. 58.406 é próximo de 58.493. Se eu tivesse usado todas as casas decimais nas minhas operações, iria dar exatamente esse valor. Como a questão falou, o valor mais próximo, 58.493. E vamos a mais uma questão SES Gran Rio, juros compostos, que traz o seguinte. Um equipamento no valor de 3.680.000 será financiado em 4 parcelas, a taxa de juros de 10% ao ano no regime de juros compostos. A primeira parcela no valor de 1 milhão será paga no ato da compra. As segundas e terceiras parcelas serão iguais entre si, pagas 1 e 2 anos após a compra, respectivamente. A última parcela no valor de 1.331.000 será paga 3 anos após a data da compra. Considerando os fluxos de pagamento apresentado e a equivalência financeira no regime de juros compostos, o valor em reais de cada uma das parcelas intermediárias, segunda e terceira, será de aproximadamente... Muito bem, como sempre, vamos recorrer à nossa fórmula. O montante será igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. No nosso caso, eu posso fazer uma simplificação desses 3 últimos zeros de todos os valores para facilitar os nossos cálculos. Isso significa que nós teremos
3.680, vamos colocar aqui, ó, 3.680 vezes 1 mais a taxa de juros, que foi de 10%, elevado ao tempo, que foi 3 anos, 10% ao ano durante 3 anos. Isso aqui, obrigatoriamente, terá que ser igual ao capital da primeira parcela, que foi de 1 milhão, vezes 1 mais a taxa de juros, elevado ao tempo, mais a segunda parcela, que eu vou chamar de C1, que eu não sei quanto ela vale, é justamente o que a gente quer descobrir, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, 2 mais o capital 2, que eu não sei quanto é, que é o preço da segunda parcela, vezes 1 mais a taxa, que é 0,1%, elevado ao tempo, que é quanto? 1. Isso aqui mais a última parcela. Quanto foi a última parcela que ele pagou? 1.331.000. 1.331.000. Só que aqui eu vou colocar 1.331, concorda? Muito bem. Observe que eu posso fazer a operação entre parênteses e aí vamos ficar com 3.680 vezes 1,1 elevado à terceira igual a 1.000 vezes 1,1 elevado à terceira mais o capital vezes o capital 1 vezes 1,1 ao quadrado mais o capital 2 vezes 1,1 elevado à primeira mais 1.331. Se você perceber, eu posso dividir todos os membros 1,1, 1,1. Aqui eu vou dividir por 1,1, aqui também e aqui também, certo? Quando eu fizer a divisão de todos esses membros por 1,1, nós vamos ter 3.680 vezes 1,1 ao quadrado igual a 1.000 vezes 1,1 ao quadrado mais o capital 1 vezes 1,1, concorda? Mais o capital 2, 1,1 dividido por 1,1 é 1, concorda? 1 vezes o capital 2 continua sendo o capital 2, mais 1.331 dividido por 1,1. Isso aqui é a mesma coisa que 1.331 com 0 dividido para 11. 1 vezes 11 é 11, para chegar em 13 é 2. 2 não divide, eu baixo 3. Qual número eu multiplico 11? Vai chegar perto de 23. É o 2, que vai dar exatamente 22. Sobra 1. Vou baixar o outro 1. Observe que 1 vezes 11 vai dar 11. Para 11 nada. O 0 que sobrou aqui eu coloco no quociente. Isso significa que nós teremos 1.210. Muito bem. Agora que já simplificando as nossas contas, podemos fazer mais outra simplificação com o capital C1 e o capital C2. Porque, observe, ele fala que essas parcelas são iguais o que? Entre si. Se elas são iguais entre si, eu posso fazer a simplificação com elas. Então, nós vamos ter 3.680 vezes 1,1 ao quadrado. Vamos logo fazer aqui, ó, 1,1 vezes 1,1. Nós vamos ter 1, 1, 1 e 1. Somando, nós vamos ter 1,21 vezes 1,21 igual a 1.000 vezes 1,21 mais... Aí observe, como esses valores são iguais entre si, eu posso chamar 1,1 mais 1, nós vamos ter 2,1C, onde C será o capital, mais 1.210. Vamos fazer a operação de multiplicação 3.680 vezes 1,21. Nós vamos ter 0, 8, 6 e 3, 0, 16 vai 1, 12 mais 1 é 13, 6 mais 1 é 7. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio. Vamos somar 8, 12, sobe 1, nós vamos ter 6, 7, 7, 14, 15, sobe 1, 14, sobe 1 e 4. Vamos posicionar duas casas decimais, nós vamos ter 4.452,8 igual, aí agora eu vou multiplicar 1.000 vezes 1,21, então nós vamos ter 1.210 mais 2,1C mais 1.210. Vocês conseguem perceber que eu vou somar 1.210 mais 1.210. 0, 2, 4 e 2. 2.420. 4.452,8 igual a 2.420 mais 2,1C. Obviamente, o 2.420 soma, a gente subtrai com 4.452,8 menos 2.420. Nós vamos ter 8, 2, 3, 0 e 2. Isso significa que nós teremos, vou fazer aqui no cantinho bem apertado,
fazer aqui. 2032,8, ele será igual a 2,1C. 2032,8 dividido por 2,1 será igual ao capital. Então vamos fazer a divisão aqui, ó. 2032,8 dividido por 2,1. Qual número eu vou multiplicar? O 21 vai chegar perto de 203. Testar o 9. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. Subtraindo 9 para chegar em 13 corresponde a 4. E nós vamos ter 20 menos 19 é 1. Vou baixar o 2. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. Quando a gente fizer a subtração aqui, nós vamos ter exatamente 16. 16 não divide, eu vou baixar o 8. 8 vezes 1 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Isso significa que nós vamos ter 968 igual a C. Agora lembre-se, nós lá no começo da nossa questão cortamos 3 zeros. Agora eu vou ter que colocar 3 zeros. 1, 2, 3. Isso vai ser igual às duas passadas restantes. Agora veja, 968 mil é aproximadamente quem? 970 mil. Alternativa é letra C de casa. Tudo bem? E com isso chegamos ao final do nosso bloco de questões do conteúdo de juros compostos do tópico de matemática financeira direcionado para o concurso do Banco do Brasil. Se você quer conquistar a tão sonhada aprovação do seu concurso público, nós temos um pacote completo direcionado para o concurso do Banco do Brasil, com aulas de teoria, solução de questões, tudo de forma rápida e direta, como você acabou de ver aqui, sem enrolação, onde você vai conseguir se preparar, eliminar o seu medo, especialmente na parte de matemática. Muitos candidatos ficam preocupados se vão conseguir aprender a disciplina até a data da prova. Com o nosso material você vai conseguir ter o melhor desempenho possível. Nossa plataforma você pode acessar de domingo a domingo, todos os horários, tirar dúvida, entrar em contato com os demais alunos na área de membros, no nosso fórum e se preparar e conquistar a tão sonhada aprovação no concurso público. Agora, claro, quanto mais rápido for a sua preparação, com mais antecedência for a sua preparação, melhor será o resultado. Tudo bem assim? Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa teu comentário, deixa teu like, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um colega que vai fazer esse concurso. Tudo bem assim? Valeu e até a próxima aula.